Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 32º encontro. Vamos trabalhar Coríntios capítulo 13, do versículo de 8 a 13. Ouçamos nossa leitura. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão. As línguas cessarão. A ciência também desaparecerá, pois nosso conhecimento é limitado. Limitada é também a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio da criança. Agora vemos como em espelho, de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem estas três coisas: fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Versículo 8. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão. As línguas cessarão. A ciência também desaparecerá. Vemos no versículo de 8 a 13 a apresentação de São Paulo neste cântico da caridade e amor, antítese que contrapõe o amor às experiências carismáticas. As experiências carismáticas deixarão de existir no mundo futuro, visto que os carismas são realidades parciais, temporais, limitadas e imperfeitas, enquanto que amar é a perfeição cristã. O amor-caridade é o dom que supera todos os outros dons. Os coríntios sobrevalorizavam os dons do Espírito, temporais, mas tudo está contido no tempo. Esses dons são passageiros. A profecia, as línguas, a ciência, tudo passará. Mas quem não tem a caridade, nada tem. Quem ama, tudo tem. Se no início do cântico do amor-caridade veio descrito, em realidade confinadas ao tempo, ao cronos, é o único dom que ultrapassa o tempo, tendo em vista o eterno. A caridade e amor jamais passará. É o resumo da vida eterna. Esta caridade, amor vivida no tempo, é portadora de eternidade. Versículo 9. Pois o nosso conhecimento é limitado, limitada também é a nossa profecia. O ser humano que vive no mundo participa dos limites de sua condição humana. Além de ter um conhecimento limitado, também tem a sua profecia limitada. A humanidade deve nos levar a reconhecer nossos limites, visto que todo conhecimento e profecia, por inspiração do Espírito, na nossa realidade humana, é imperfeito. Existe, de um lado, a perfeição adquirida pelo amor-caridade e a limitação das capacidades humanas na vivência dos carismas, no tempo. Assim, a realidade perfeita supera o que é imperfeito. Versículo 10. Mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. A perfeição será atingida quando se atinge o eterno, onde teremos a visão do todo, e não na história, no tempo,
onde nossa visão é fragmentária. Ter a visão do todo, a perfeição, faz com que o que era fragmentário desapareça, porque é limitado, enquanto a perfeição do amor-caridade manifesta o ilimitado, manifesta o eterno. Versículo 11. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio da criança. Paulo agora faz uma analogia para ser entendido pelos coríntios. Ele compara a idade infantil com a idade adulta. Quando criança, vive-se de modo adequado à idade. Mas, quando se cresce, tudo que é infantil é deixado para trás. Essa metáfora quer ilustrar a diferença da capacidade mental de uma criança e de um homem maduro. O processo na história inicia-se com a criança que aprende. Com o crescimento, supera as coisas infantis, a fim de crescer, chegando então a uma maturidade espiritual. Mas, claro, devemos lembrar que já na idade da criança, ela já inicia a formar juízos, expressando-os em linguagem própria da criança. Embora encontremos crianças que superam sua idade e se demonstram gênios e mais maduros que adultos. Versículo 12. Agora vemos como em espelho, de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Vemos Paulo apresentar uma antítese entre o agora e o depois, entre o tempo histórico atual e o mundo futuro no reino de Deus. São dois extremos que manifestam, de um lado, a imperfeição, o limitado, e de outro, a perfeição e o ilimitado. Agora vemos a quem, o que? A Deus, de modo obscuro, confuso, mas depois o veremos face a face. No tempo, nós vemos Deus de modo obscuro, mas no mundo futuro veremos Deus face a face, na eternidade. Agora, o conhecimento de Deus é limitado na história, mas depois veremos como ele me conhece, na eternidade. A inteligência humana sofre dois limites quando se aproxima de Deus: o conhecimento imediato e o conhecimento indireto. Então, a imagem é mediante o espelho. E o conhecimento obscuro e confuso, porque nós não podemos olhar para nós mesmos, nós só podemos nos olhar através do espelho, nos ver através do espelho, nós não vemos a nós mesmos. Assim também Deus. Mas, para além da história, limite, conhecemos a Deus de forma imediata, sem mediação e diretamente, face a face. Aqui se revela, então, a perfeição. Quando deparamos com a fé, vemos em determinados momentos situações tão iluminadas e outras situações nos sentimos abandonados. Às vezes cobertos de densos nevoeiros e caminhantes desorientados. O olhar no espelho revela que não podemos nos ver diretamente. Assim, a Deus não é visto diretamente neste mundo, limitando na possibilidade de ver a Deus como Ele é. Mas depois se verá a Deus face a face, numa visão e vivência imediata da felicidade no possível de se obter entre homens, mas que será possível então na eternidade. Versículo 13. Agora, portanto, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Paulo aqui opõe a historicidade, o tempo, a caducidade dos carismas temporais e passageiros e a permanência eterna do dom, carisma, amor, caridade. Bem incluído aqui também a fé e a esperança, mas
ele destaca a superioridade do amor. Assim, não só os carismas temporais, mas também a fé e o amor, né, não vencem o ágape, o amor que é maior. Como entende a fé e a esperança? Paulo já havia dito que o amor tudo crê, tudo espera. A fé e a caridade que mudam, a fé que vem, então, realizada pela visão beatífica. A esperança pela consumação, a fé já vê, né, de certa maneira, o que se crê. E a esperança já possui o que se espera. Mas a caridade, amor, não muda, visto que o amor é essencial. E a caridade é no presente a realidade perfeita e, por excelência, a perfeição. Então, a mesma caridade que nos acompanha na realidade temporal, que traz também essa realidade como princípio fundamental da vivência da vida do ser humano, de modo especial cristã, é uma caridade que permanece até a eternidade. A fé e a esperança que nos sustenta na nossa caminhada temporal, ela também é sustentada pelo amor, né? Porque o amor nos faz tudo crer, tudo esperar. Então, este é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.